Tá começando agora mais um Marketices. Que bom que você está aqui novamente. Seja bem-vindo se é a primeira vez que você nos acompanha. Antes de eu falar com quem eu estou, quem é o meu convidado dessa episódio, que vai ser sensacional. Conhecimento aqui vai transbordar. Esse tenho que dizer. Além de profissional, ele já ensinou muita gente, já passou por grandes instituições. É um intelectual, pesquisador nato, profissional de grande peso. Eu estou falando com ele, Alex Ferrarese, professor na PUC, dos cursos de pós-graduação, acompanha centenas de pesquisas ali. Você vai falar um pouco mais. Antes da gente começar, segue, se inscreva no nosso canal aí, convida teus amigos, outros profissionais. Gente, eu preciso ter uma cola para falar do Alex, porque é coisa pra caramba que ele já fez. Isso vai render muita conversa aqui pra gente. Doutor em administração pela USP, mestre em administração pela PUC, professor na PUC dos cursos de graduação, pós-graduação, pesquisador e coordenador do programa de pós-graduação em gestão de cooperativas. Ele já atuou como executivo, empreendedor, já esteve à frente de grandes corporações, atuou em em todas as camadas, né, do mundo corporativo, do marketing, da gestão, pesquisa e inovação. Alex, seja bem-vindo. Muito obrigado por você ceder um tempo da tua agenda para falar e compartilhar aqui conhecimento com a gente. Ora, que isso. Acho que você foi generosa aí para falar de mim. Mas isso é tudo aí, é coisa de museu. Coisa de museu. Mas ajuda bastante, né? Ajuda a gente a aprender alguma coisa. É importante, né, Alex? Eu diria que conhecimento, já falaram aqui, conhecimento não ocupa espaço. E você levou isso a sério. Isso é muito bom, né? Ajuda na nossa vida e certamente te trouxe até aqui, né? Eu falei com você, eu desconfio que os profissionais de marketing gostam de estudar. Você falou, não sei, não. A gente vai falar, hoje vai estar polêmico, hoje não vai ter nada aqui de mamão, nós não vamos dourar muito a pílula, tá? Vai ser o marketing. O professor pode falar porque ele é mestre, então ele pode dar lapada à vontade, tá tudo certo. Mais ou menos por aí, não é? Não, mas toda vez que eu falar alguma coisa, eu estou dando uns tiros no meu pé, então tá bom, né? Vamos falar o que é, né? A gente vai falar, a gente fala o que é. Marqueteiro publicitário. Então, a gente tem você sabe esse dominar. Alex, vamos começar do começo. A gente estava conversando aqui nos bastidores e você falando da evolução do marketing, de como começou. Para quem está começando, você é profissional, para você que é um empresário, situa pra gente do começo para os tempos atuais, como que tá? Mudou muita coisa? Não, a gente estava falando algo mais ou menos assim, né? Dessa evolução, ou não tão evolução, mas me fala. Eu acho assim, mudou muita tecnologia, né? Mas a essência do marketing mudou pouco. Eu acho que a gente teve lá no pré-marketing, né? Década de 60. Vamos falar mais do Brasil, que fica mais fácil a gente se localizar, porque teve uma época que a gente não era tão alinhado, vamos dizer assim, principalmente com os Estados Unidos, que é a principal referência que a gente tem no mundo sobre marketing, né? Mas lá no pré-marketing você tinha uma atividade que era 1 a 1, intuitiva, né? O sujeito lá na lojinha dele, ele tinha cadernetinha que ele anotava. Aquela cadernetinha, na verdade, que, né, ele punha lá, ele sabia o que o cara comprava, o que os clientes dele gostavam. Ele usava aquilo para fazer venda casada, para planejar estoque. Uma personalização. Era 1 a 1, efetivamente, né? E quando ele fazia isso, ele estava usando intuitivamente, né, uma série de coisas aí que a gente mais tarde viu teorizado. Essa relação 1 a 1 era muito próxima, né? Você tem depois, isso aí vai até, no Brasil vai até a década de 70, começo da década de 70, onde a gente tem aí o fenômeno, né, vamos chamar assim, do surgimento das máquinas mais poderosas de computação, enfim, as empresas adotam isso. E aí você consegue trabalhar com aquela quantidade de dados, né? Porque aquela cadernetinha nada mais era que um banco de dados. Data warehouse. Um data warehouse, quer dizer, ele estava lá, era só uma questão de ir lá. A gente não tinha algoritmo ainda, não tinha nada para fazer isso, mas ele estava lá. O algoritmo do dedo. A cabeça dele, enfim. Daí, na década de 70, esses dados vão para uma máquina, né? Mas a nossa capacidade de manipular esses dados ainda era pequena, né? Então, você conseguia entrar em contato com as pessoas, mas era uma coisa massificada. Isso evolui, logicamente, até que a gente chega na década de 80, né? E a gente tem
a segmentação de mercado se torna mais possível, né? Na década de 70, tudo isso é uma transformação também social, porque você vê na década Estava preparando, né? Na década de 60 a gente teve uma série de movimentos sociais importantes, teve um movimento feminista um pouco lá no começo, você teve o movimento Flower Power, você sai daquela coisa pasteurizada, com todo mundo tendo o mesmo corte de cabelo, mesmo, né? Você assiste algumas coisas, mas aquelas séries tipo Ginny é um gênio, todo mundo se veste igual, fala igual, se comporta igual, as mulheres têm o mesmo corte de cabelo, o mesmo penteado, né? Esses movimentos, eles flexibilizam, né, um pouco o comportamento, né, das pessoas, enfim, e o mercado sai do one size fits all, né, onde você tinha, na década de 60, sapato Vulcabras 752. Todo mundo usava o mesmo, né, do presidente da empresa só que um usava para ir na igreja no domingo, festa de aniversário, e o outro usava para trabalhar. Mas era roupa de domingo, né? Uhum. Então, na década de 80, a gente tem o auge aí da segmentação de mercado. As tecnologias disponíveis permitem que você faça isso, você começa a estudar melhor comportamentos de indivíduos e grupos de indivíduos. As empresas fogem da concorrência e entram em segmentos, e depois vêm os nichos de mercado, começam a se especializar e conhecer cada vez mais sobre comportamento, e assim por diante. Até que, com essa evolução, a gente chega na década de 90 e volta a praticar 1 a 1. Só que eu falo volta porque lá no pré-marketing era 1 a 1, mas aí você tem muita tecnologia e hoje a gente sabe. A medida, né? Uhum. Qual a medida? Hoje a tecnologia, o 1 a 1 nosso chega... É 1 a 1 mesmo, né? Porque a gente tem uma capacidade de não só de manipular dados, mas de contatar as pessoas de uma maneira muito, muito particular. E essa evolução foi bacana, né? Se a gente for ver. Então, a rigor, nós temos 3 gerações no marketing, né? E um monte de geração tecnológica, sei lá, 40ª geração. O Madia de Souza tinha vários livros lá, né? O marketing de 10ª geração, 22ª geração. Eu particularmente não vejo que era o marketing que estava nessa geração, mas as técnicas, a tecnologia de marketing, né? Mas o marketing em si é a essência em termos de paradigmas de marketing. Enfim. Pilares, né? Fundamentos. Você vê que não mudou, os fundamentos, né, continuam sendo os mesmos. Os mesmos. E aí a gente sofistica algumas coisas, logicamente. E o pior de tudo é que até hoje a gente vê que tem um monte de gente que nem sabe os fundamentos. Pois é, e você falando isso, quando você fala dessa evolução, que eu vejo essa timeline acontecendo na minha frente, eu fico pensando assim, a gente teve todas essas fases, era tudo igual, depois a gente está na segmentação, hoje a gente se fala ainda muito, né? Volta-se a falar, nos anos 90 se falou muito em CRM, hoje está voltando a falar muito em CRM, em balde, eram coisas que aconteciam, mas eu fico pensando assim, essa evolução, né? O globalismo, isso ajudou competitivamente? Eu volto a perceber que parece que separado em grupos, meio que está tudo igual. Pois é. Fala muito, né? Até a gente falou um pouco do digital. Como você ser autêntico numa época que tudo foi criado, ideias. A gente fala de José Mena Barreto, desses mestres, até é intrigante o livro dele, que ele já questionava estruturas e pilares como AIDA. Você falou que nos bastidores, né, sobre feed agência, ele falava, gente, reunião boa é com 2 pessoas. Então, assim, ele quebra muito conceito. Como que você vê isso? Primeiro, que você questionar os conceitos, esse tipo de conceito, né? Que na verdade é o comportamento dos praticantes de marketing, não é na teoria necessariamente, eu acho extremamente positivo, porque a gente não pode pasteurizar e ter efeito manada, né? A gente tem que ser crítico em relação ao que se pratica. O FOMO, o famoso FOMO, estão fazendo, vou fazer. Exato, a gente tem muito disso hoje, né? Eu acho que ajudou a competitividade enormemente, né? Você conhecer melhor o cliente, o comportamento dele, só que a coisa começa a ficar chata, né? Eu fugi do marketing, da operação de marketing. Hoje eu trabalho com marketing estratégico muito mais, até por conta disso. Inclusive, isso virou meio que bengala, né? Você não precisa saber entender e conhecer marketing para usar ferramentas. Os caras estão usando indiscriminadamente as ferramentas que estão aí e a tecnologia, né? Qualquer livrinho do aeroporto, que é o que tem livraria do aeroporto, não tem nada que preste em termos de técnica mesmo, né?
Leve em conta que o papel aceita qualquer coisa sem reclamar. Sim. Eu tenho uma brincadeira que eu faço, que é o seguinte: você nunca vai ouvir o papel higiênico gritando. Então, Boa. Não tem. O papel aceita tudo. Aceita qualquer coisa, né? E escrever um livro hoje, num custo que já custou. Se já escrevia muita besteira antes, hoje então é mais fácil ainda. E você tem as pessoas menos avisadas, vão lá e compram, né? O que você tem de cara que faz palestra e ganhando dinheiro e falando besteira, um negócio absurdo. Né? Que na prática... Aí, muita gente fala, por que o professor não faz? Pô, porque os caras não se expõem, né? Mais criterioso. Enfim. Tem Vamos falar voltando para essa atualidade, tem um corte que tá acontecendo na rede mais nova, uma das mais novas em ascensão, que é o TikTok. O professor Alex, ele falou que não precisa falando professor. Alex. Mas é do setor de medicina. Tem um entrevistador que fala assim, qual que é a picaretagem da medicina? Então, talvez é um pouco disso, né? O que acontece? E depois você fala para a gente... Para quem está começando, você profissional, quando a gente fala em marketing estratégico, na essência, o que ele precisa ter, assim, de forma simples? E o que você não gosta dessa, vamos falar, dessa picaretagem, de todo mundo fala? O que a gente precisa saber, perceber ou compreender? Eu acho que a gente precisa compreender, primeiro, o que é. O marketing não é um departamento, a gente tem que entender o marketing como um conjunto de conhecimentos. Marketing é a função da empresa inteira, sempre se falou isso, mas me parece que muita gente acha hoje, entende, quando fala marketing, o departamento de marketing. Né? O departamento dos milagres. E não é departamento. Né? Isso, a imprensa mesmo ajuda, né? Essa confusão de o cara está fazendo uma campanha publicitária, tal, ele está fazendo marketing. Não está, ele está fazendo uma coisa, está usando uma ferramenta de comunicação de marketing. Né? Tem uns conceitos lá de 94, que foi um livro bem bacana, chamado O Novo Paradigma do Marketing, que ainda merece, né? Porque no livro do famoso Kotler e Keller, tem lá um parágrafo de umas 10 linhas falando dos famosos 4 Cs, né? Que o Schultz, o Lauterbach e eu não lembro o nome do terceiro autor. Esse livro foi realmente um paradigma interessante, porque sempre a gente fez, né? Você pega tudo né? Lá o Jerome McCarthy lá com os quatro P's, enfim, né, que são as teorias que cada um foi trazendo a partir das suas percepções, né? Exatamente. Então você pega aquilo e transforma nos 4 Cs, que é a perspectiva do cliente a respeito dos 4 P's, né? E você vai ver que aquilo é integrado, né, na cabeça das pessoas. Por sinal, os 4 P's, quando a gente está falando de picaretagem, eu já vi 8 P's, 16 P's, 12, 5. Olha, gente, vamos pensar o seguinte. É uma baboseira que eu vou dizer uma coisa. E eu falo isso com uma tranquilidade muito grande, por quê? Quando você fala dos tais 4 P's, eles são 4 grupos, né, ou 4 ferramentas que a empresa... Aquilo lá é o seguinte, né, a prática do marketing é como é que eu faço a melhor equação entre essas 4 coisas para poder cumprir meus objetivos, né, que é tentar controlar a quantidade de demanda, para quem eu vendo, né? E em que período. É o básico, né? Para você. Então tá lá, né? Você tem comercializar algo. O que tem em produtos? Tem um composto de produto, que é embalagem, design, etc, etc. Composto de preço. Quando você vai para o lado do cliente, você vê como ele percebe aquilo. Agora veja só. Aí vamos pensar dos 8 P's. 4, aí depois o cara fala aqui encontrar People, Providers, Post Place e Protection. Então vamos lá para ver como o cara não entendeu os 4. Não, o cara que falou dos 8 não entendeu os 4. Por quê? Porque a gente está falando aqui de ferramenta, ou seja, variáveis controláveis pela organização, pelo praticante de marketing. Aí o cara põe lá people. Eu não controlo o people. Não. Né? Nem que fale nem que seja meu público interno nem o externo. Então não é uma variável controlável. Já falou besteira. Post place. Post place é pós-venda, faz parte do composto de produto. Já está lá. É para enfatizar. Tá, mas não põe como um outro. Por quê? Porque já está lá. Providers, fornecedores. O fornecedor, ele é um ator do microambiente de negócio. E muda também, né? Não, mas nem veja, a relação. Como modelo, aquilo lá, se você for pegar aí análise, qualquer análise ambiental que se faz em estratégia, está lá, fornecedor faz parte do microambiente de negócio. Qualquer livro básico de boa qualidade de marketing vai falar disso aí. Né? O fornecedor, ele faz parte da cadeia. Né?
Protection é legislação, pior ainda, está lá do outro lado. Depende de. E quando você fala em legislação, você tem aspectos políticos que influem na legislação. Então, o cara misturou prego com abacaxi. Não é nem a mesma fruta, você entende? Está comparando maracujá com não melão. Não está nem comparando, ele está juntando e falando que é tudo a mesma coisa, não é. Né? Os 4Ps você vai ter um conjunto de coisas controláveis. É aquilo que você controla, que você planeja. Você não planeja legislação, você não planeja pessoas, você estuda pessoas, você estuda analisa, legislação. Né? Exatamente. E deixa o post-place, o pós-venda, como composto de produto. Por quê? Porque você não pode entender o produto uma coisa só. Se por outro lado, lá, os 4Cs, que foi uma coisa bem bacana que eu vejo, que a perspectiva, entender como é que o cliente, o consumidor, como é que o mercado ele percebe como você manipula os 4Ps, essa é a percepção lá de cá, você já tem uma coisa muito integrada lá. Não fala mais besteira a respeito. Mas tem. Aí tem 16, que aí é pior ainda. Aí você mistura... que vai esticando, né? Você mistura abacaxi, prego, parafuso, folha de papel, água, peixe do mar com peixe de aquário. Sabe? Assim... dói ver que ainda tem, né, as pessoas pegam aquilo e não questionam o que estão estudando. Saiu, está no livro, vou lá, eu estudo aquilo, como com farinha e saio falando. E talvez não seja aplicável, né? Você está adotando, de repente, uma perspectiva que pode atrapalhar ter resultados para profissional, para empresa. Eu acho que o cara vai ser menos eficiente e menos eficaz no final das contas. E outra coisa, o cara está fazendo uma coisa sem entender. Volto a insistir numa outra coisa. Você falou do marketing estratégico. Nos Estados Unidos gastaram muito dinheiro, inclusive a American Marketing Association patrocinou lá uns caras, né? O Cole Jaworski, o Kumar, tem mais alguns autores que trabalharam lá no tal da... Como é que eu vou medir a orientação da empresa para o mercado? Então, assim, antes de praticar marketing, a empresa tem que pensar em marketing. Marketing ele vai ser uma filosofia de negócio, né? A filosofia de marketing é a entrega de valor, né? Ou seja, as pessoas vão comprar quando elas perceberem valor. Consideram, né? Isso. O que é valor? A capacidade daquele produto, daquele serviço, enfim, em satisfazer a necessidades e desejos dos clientes. Agora, quando a gente fala assim, a capacidade global, né? Então, o valor sempre vai ser uma percepção. Não adianta você achar alguma coisa. Por isso que a gente estuda o comportamento. O que é importante? Qual é a expectativa das pessoas em relação ao produto? Quanto maior a expectativa, maior o valor atribuído. Tá? Muito bom esse ponto, hein? Quanto maior a expectativa, maior o valor atribuído. Porque o povo também quer muita expectativa. Sim, e aí que vem a tal da besteira, né? Se você usa o ferramental sem saber o que você está criando de valor, você está vendendo uma coisa, um valor inexistente, o cara percebe logo no começo, porque não satisfaz a expectativa, você acaba com o produto logo. Muito bom. Né? Então, quando a gente fala em marketing estratégia, a gente tem que começar a pensar aí, não é na ferramenta. Bom, então, isso como cultura tem que permear a empresa inteira, né? A empresa tem que ter uma inteligência, né, de mercado. Essa inteligência não quer dizer pegar dados e espalhar para as pessoas, elas pensarem, né, que a venda é uma consequência da criação de valor. Né? Hoje eu acho que a gente está na era do valor. Eu acho que é mais interessante, mais lógico, mais sensato a gente pensar em termos de valor. O valor é um conceito que vem da economia. E o marketing deriva da economia. E fica, né? É o que fica, né? Você sabia dessa história? Não. Pega o famoso Philip Kotler, que tem o melhor livro didático, né, para graduação, para MBA. Depois, quando a gente falar de mestrado, doutorado, já vai ter outros. A gente chega nele. O Kotler foi um grande pesquisador lá atrás. Mas ele não trouxe muita coisa. O grande negócio daquele livro dele é que ele não fala besteira, ele organiza de uma maneira maravilhosa. Bem didático, como você bem falou. Bem didático, o melhor livro para a sala de aula, é adotado no mundo inteiro, enfim, é ótimo. Né? Não estou falando mal dele, mas ele era economista. Né? Se você pegar os grandes pensadores... Mas é interessante, e você também tem especialização na área de administração, entende muito bem de finanças e custos, porque se a gente pensar em marketing em função, ele tem esse objetivo de trazer resultados, né? De melhorar números. Então, você precisa também ter essa boa gerência, né? Sim. Mas isso é consequência, né? Sim. É consequência. Você vê que coisa, né? Quando a gente fala de valor, o valor é... Né? Para você entender, dá para você medir o valor, né? Isso que é o valor percebido. Sim. E tem uma formulazinha tão ridícula, no livro do Kotler tem isso, que as pessoas, se elas começarem a pensar nisso, elas começam a pensar mais estrategicamente no marketing. Então, é assim, ó.
O valor total para o cliente, que é aquilo que percebe, é a diferença entre o valor total entregue e o custo total. O que é custo total? Tem o valor monetário, custo de tempo, de energia física e o custo psicológico. Do outro lado, você tem valor, que é o valor do produto em termos de benefícios, né? Aí você tem o valor do pessoal, que isso é uma coisa que quanto você acredita que as pessoas estão fazendo aquilo, entendem do que estão fazendo, né? Em serviços isso fica bem evidente, né? Sim, e rápido. Seria a mesma coisa você começar a questionar se a Electrolux começasse a fazer carro, né? Ou a Apple fazendo carro, será que o carro vai dar pau também? Sim. Né? O HD vai... E aparece rápido, né? Então, o valor do pessoal, e você tem o valor psicológico, né? Que é o valor da marca, né? O oposto. Quanto ele está disposto, né? A pagar porque paga. Então, quando você fala o seguinte, custo de tempo e de energia física para adquirir o produto, ou descartar, ou para experimentar o produto, enfim, você está falando de conveniência, que é o C lá dos 4 Cs. E como é que você mexe na conveniência? Ora, eu posso mexer na comunicação, disponibilizando mais informação. Estou falando lá dos P's agora. Sim. Olha só, já misturei o valor com o C e com os P's. A comunicação. Melhora a conveniência como? Ou no ponto de venda, ou acessando, né, a venda, o caso da venda eletrônica, está aumentando a conveniência. A conveniência de você experimentar o produto, aí já estou falando de ponto de venda, né, de local de venda. Quando eu dou prazo, aceito com Pix ou cartão de crédito ou piriri, pororó, qualquer outra forma, eu estou aumentando a conveniência. Então, eu mexi no preço, mexi no produto. O primeiro elemento de comunicação, por exemplo, que está lá no último P, o primeiro elemento para o consumidor, o que é? O produto. A forma, o design dele, que faz parte do composto de produto. E que também tem um papel importantíssimo, né? Claro. Na gôndola. Claro, assim, que diria os mercados, né? Pega um bule de café projetado pelo Philip Stark e outro lá da vovó, não sei das coisas. Você olha e você já tem uma percepção de preço, né? Ou de custo. Que você vai estar muito mais disposto a incorrer em custo, né, de tempo para comprar aquele do Philip Stark do que o outro. E é interessante isso que você está falando de percepção de valor. Fizeram uma pesquisa, depois eu posso até colocar o link e os dados na nossa conversa quando for para o ar. Fizeram uma pesquisa na Americanas de uma coloração de cabelo, uma marca líder, e a marca líder, no mesmo dia, colocaram o segundo produto dessa linha com menor preço. Por que as pessoas não compraram o produto promocional e compraram de maior valor? Sim. Perceberam percepção de valor. Preço, você falou, né? Tinha a segunda linha da marca, né? Tipo uma Procter & Gamble, ela tinha 3 linhas, a mais carona lá, de maior valor, né? De maior preço mesmo. E no mesmo dia colocaram uma promoção numa loja popular, né? Uma loja Americanas, né? E a que teve maior venda naquele dia foi a de maior, não foi a mais barata. Existe uma associação imediata entre preço e qualidade, preço e status, tal. Isso é uma coisa que já se sabe, né? Que acontece, né? Tem o famoso caso das vodkas lá que... Hoje das águas, né? A água voz e tantas outras, né? Às vezes você vende o mesmo produto em 3, 4 segmentos diferentes, com preço diferente, abordagem diferente. A gente brinca, né? A água que você compra na padaria, aquela envasada no copinho, e a água que você compra no aeroporto. Não, no aeroporto você tem outra coisa, tem uma sacanagem muito grande por trás. Meu Deus. Eu falo, gente, o que acontece, né? Aeroporto, claro, você está confinado, né? Você está morrendo de sede, você é obrigado a pagar quanto for, né? Você vai pagar... Isso o mundo inteiro, né? Na Europa você paga lá 5 euros um café, uma xicrinha de café. E ainda mais quando vem o café italiano, né? Que é aquele de um dedo. Curtinho. Que você não consegue nem pôr açúcar nele. Não dá. Pois é, mas isso né, essas particularidades são interessantes. Agora, de toda forma, né, voltando à nossa então a gente falou assim, né, porque o marketing estratégico começa lá na questão da filosofia e ter essa filosofia como uma inteligência interna, entendendo que você está trabalhando com valor. Aí você, depois disso, você tem a forma de você trabalhar, né, que vai ser influenciado por isso. Então, você vai fazer... né, você tem gestão de produto, né, e uma série de outros aspectos que você vai cuidar, que as ferramentas ainda estão longe. Né? Você vai entender, por exemplo, que antes de ter Customer Relationship Management, você tem Customer Relationship Marketing, que são coisas diferentes. Uma é a filosofia de relacionamento com o cliente e a outra é um conjunto de ferramentas de gestão desse relacionamento com o cliente. Sim. Então,
empresas usam ferramentas de gestão do relacionamento com o cliente, por exemplo, hoje, inteligência artificial, a gente estava comentando antes. Inteligência artificial. É isso, a inteligência artificial. Olha que... Tudo bem, né? Tem muitos casos que é legal, é importante, né? Você precisa, né? Vender chiclete, você precisa ter um monte de intermediário, então você se afasta do teu cliente, né? Quem tem o contato com ele lá é o intermediário. Mas você pega a prestação de serviço, né? Eu estava comentando, estou tentando trocar minha senha na Latam faz quase ano. Ó, Latam, vou marcar vocês, troca a senha do Alex, por favor. E aí você vai lá, escreve, a inteligência artificial te responde falando quais os procedimentos. Aí você fala, mas é esse procedimento que não está dando certo. Aí vem uma outra resposta igual. Aí você entra no WhatsApp e você começa a falar... Outro robô. Não, né? Você fala um negócio, ele entende outro, dá vontade de se matar o cara do outro lado. Você não pode jogar o telefone fora. É um absurdo isso, né? Antes disso, a gente fazia o quê, né? Eu não tenho nada contra, tá? As empresas de call center. Então, tinha um cara lá, né? No call center. É o seguinte, terceirizar o relacionamento com o cliente, na minha opinião, é a mesma coisa. A mulher ou o homem terceirizar o marido ou a mulher quando vai viajar. Porque o cara mais importante, o que é? Você tem uma empresa, você tem que gerar valor para alguém te pagar e você gerar dinheiro. O cara que está do outro lado é o cliente. Ah, mas o cliente é corporativo. Legal, são pessoas. Se você pegar lá no fundamento de marketing, você tem trocas, transações e relacionamento. Relacionamento faz parte do marketing. Então não tem nada de novo, né, no relacionamento. Mas então faça o relacionamento. Não deixa o cliente com raiva. Interessantíssimo e necessário você falar sobre isso. Que eu percebo, a gente, né, que está na lida do dia a dia, o empresário, enfim, não só o empresário, ou profissionais, ou quem está com a ponta da lança, com essa busca, eu quero automatizar, eu quero... e um contrassenso, por exemplo, a Meta, a detentora, aí, vamos falar das principais redes sociais, Facebook, Instagram, até um tempo atrás ela permitia que empresas, tinha parceria com empresas que faziam automação para respostas. Hoje ela tem dentro da própria Meta, quando falando de Facebook, Instagram, ali dos directs, e ela percebe como você responde, ela percebe quais são as dúvidas recorrentes dos teus leads de forma, e ela fala, olha, essas respostas aqui estão presentes, essas dúvidas, ou seja, personalizando. Ela não quer automatizar e tira tudo. Tira tudo que é externo. Você precisa entender o que seu cliente mas fala. Muitas vezes quem faz isso é também um robô, né, que analisa a gente fala, né? É o algoritmo, mas eu penso que é uma personalização dentro dessa inovação, que é o que você está falando. Não dá para terceirizar. Eu não sou contrário, não. Muito pelo contrário. Eu acho que você pode usar isso, mas tem que saber usar. Tem que ter cuidado, né? É aquilo que eu estava falando. Você tem que começar a entender o que é o marketing para depois usar a ferramenta. Senão você faz Perfeito. isso. Né? Perfeito. Esquece que o cliente é o centro da coisa. Está falando que o cliente tem sempre razão. Não, mentira. O cliente tem razão quando ele tem. Quando ele não tem razão, ele não tem. Sim. Né? Tem tanta besteira. Para isso que estão os profissionais, para orientá-los, né? Eu costumo dizer, tem coisas que às vezes o cliente pede e eu falo, isso não é positivo para você, mas eu preciso te orientar o porquê. Cliente. A decisão está na mão dele. O cliente também tem que aprender sobre o produto ou serviço que está usando. Quanto mais ele aprende, melhor ele usa o produto. A gente não precisa saber tudo. Eu falo que o cliente tem uma grande percepção que ele conhece o produto dele, né? Do que ele idealizou, de como é o mercado, ele está na linha de frente, ele superou o tempo, crise, N coisas. E é um conjunto de esforços, né? A empresa, os profissionais de marketing, equipe de vendas, sim, então você precisa olhar para todo o ecossistema. Veja, faz o contrário. O cliente tem que aprender com a empresa também. Porque quer dizer, não é assim, você não está obrigando a fazer um... Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que quanto mais você orienta melhor o cliente para usar o teu produto ou serviço, melhor ele vai conseguir tirar proveito, né? Que é comunicação também, marketing também, né? Falta de compreensão, comunicação. Ele vai ter que entender melhor como usa o teu produto ou serviço, vai ficar mais satisfeito com isso, porque ele vai ter uma utilização melhor. Né? Então, mas se esquece de fazer isso. Né? Esquece de fazer isso. E é bem importante. Né? Empresa de telefonia celular, banco, enfim, né? Dedica um pouco tempo à questão de aprendizagem, né? E aprendizagem é um processo de mão dupla, né? Sim. Enfim, e isso é uma coisa que... Então, volta aquele negócio quando fala de marketing estratégico. Né? Você começa lá. Agora, os instrumentos de marketing estratégico são outras coisas, até chegar na ferramenta. Né? A ferramenta, na minha opinião, é que é o uniforme do jogador. Não adianta você vestir a camisa do Neymar, ou a chuteira do Neymar, você não vai jogar igual ao Neymar. Boa. Não adianta.
Né? Então, usar ferramenta, né? Ferramenta, vai lá no aeroporto, você vai ter um monte de livrinho que ensina. Não, e detalhe, é tão sério, porque, como você falou assim, a análise de dados, nós temos, né, N ferramentas para você falar de análise de dados. E o que você faz com os dados? Pois é. Se você não tem um plano, o depois, e daí como é que fica só... Isso... se transforma apenas em planilhas numéricas, né? Como Há 20 anos já se falava, né? Há 20, 30 anos, as empresas não sabem o que sabem. Então, é o seguinte, há 20 anos, 30 anos, você já tinha um nível de comunicação intoxicante. Hoje, então, a quantidade de informação disponível que você tem é absurda. Você tem que saber filtrar essa informação. O problema é que transformar a informação em inteligência é outra coisa. As empresas, a gente nota que elas trabalham mais com... Elas manipulam um monte de informação, uma parte, né? Um monte, mas ainda é uma parte do que tem, e não sabe transformar isso em inteligência. A inteligência é você entender o que quer dizer aquilo lá. E o que a gente faz com isso agora, né? Para onde que a gente vai? Isso, né? Hoje as ferramentas de análise, o que a gente tem de estatística para fazer isso, é um negócio absurdo, né? Mas a gente ainda vê o seguinte, você tem poucas pessoas que dominam, inclusive, técnicas estatísticas para entender isso aí. E, inclusive, tem pouca empresa de pesquisa. Eu cansei de ver pesquisa comprada por cliente, que os caras que estão lá sabem ir até um ponto de estatística, mas as coisas mais avançadas de estatística o cara não consegue, que é onde você consegue tirar um monte de coisa. Então, você tem não só estatística, mas modelos matemáticos de análise de dados, que você pode tirar informações absurdas. Refinadas, né? Nossa Senhora. E acelerar, e ajudar, né? De fato, aprimorar, né? É impressionante o que tem de informação disponível e as técnicas de trabalho com informação, as técnicas de estatísticas e modelos matemáticos, né? De descoberta de conhecimento, etc. É um negócio assim, né? Que a gente chama de manipulação de grandes bases de dados, né? Esqueci o nome agora. Tem hoje os Power BIs, né? Que você faz os comparativos. Mas aí, né? Veja, aí a ferramenta está lá, mas o que você pode fazer... Mas não adianta você ter o Power BI, você não sabe o que fazer, o que tem por trás daquilo lá. Volto a insistir. É importante saber o que tem por trás. Porque... Ou saber o que você quer extrair, né? A pergunta, também, né? Ou as possibilidades, entender os limites daquilo, ou entender as potencialidades, principalmente as potencializadas, porque o limite, ninguém chega no limite do Sim. que tem, né? Você pode fazer... Não precisa ir muito longe. Hoje, os softwares, por exemplo, de análise de conteúdo, que a gente usa na universidade em pesquisa, tudo isso que eu estou falando. Se a gente pega a técnica nova estatística, fica lá um mês estudando aquilo para aplicar. Sim. E não tem ninguém nem para ajudar você a aprender, porque tem meia dúzia que sabe só. Então, hoje você tem os softwares de análise de dados, que muitos são bastante, né, sofisticados, você consegue... extrair, ou análise de discurso, ou técnica. Mas me parece que tem algumas empresas que usam, né, mas não tem gente capacitada para analisar aquilo. Ou chama um cara de analista, paga lá R$5 mil por mês para ele e fala que é analista e pega os dados daquele cara lá para tomar decisão. Espera aí. Acho que o cara ele vai investir um monte na formação dele para ganhar R$5 mil por mês? Não vai. E para solucionar dores que tem... O analista vai ser o cérebro que vai te dar um monte de informação analisada. Analítica, né? Para que você veja e tome... Para você tomar decisões, né? Tomar decisão. Então, já foi analisado. Né? É uma foto, né? É isso aqui, ó. O que nós temos é esse cenário. Ou essas possibilidades, né? Tomador de decisão. Ou o tomador de decisão está legal. Então, eu preciso de um cara que me passe dados que eu possa... Mas não vai fazer. Não vai fazer também, porque não tem tempo de ficar manipulando dados, ficar lá no computador. Isso aí, né, a gente está falando de um cenário, né, de uma parcela, né, de grandes companhias e tudo mais. Quando a gente volta para um mercado mais comum, a sua experiência de quando você já atuou no mercado corporativo, hoje, quais são os grandes desafios dos profissionais? Mercado, economia, posicionar marcas, né? A gente tem um mercado, tem o digital caminhando aí junto, tem mais exposição. Como que você faz, se você, né, o profissional deve fazer, para você ser percebido? Tem um caminho mais seguro?
por onde ele Essa pode é tatear? Pergunta de $1 milhão. Eu já ouvi falar assim, se eu soubesse, eu não estava, porque eu estava em Dubai. Mais ou menos assim. Mas tem boas práticas? Quais são boas práticas que você entende? Eu acho que uma marca, estou começando, estou com desafios de ser percebido. Como que a gente faz essa organização? Eu acho que a primeira coisa é não ser pretencioso. Essa é a primeira coisa. Vamos começar com o pé no chão, que a gente falou isso lá atrás. Vamos fazer bem. Veja, fazer o melhor possível que a gente pode fazer. Né? A hora que você acha que isso é bom, você já está fazendo uma besteira. Não tentar ser genial. Né? Tenta ser o cara mais esforçado, tal. Eventualmente vão aparecer alguns lampejos, né? Quem sabe, né? Se o cara for realmente alguns lampejos. A tal da constância ajuda bastante. Então, né? Se você tentar fazer o teu melhor e conseguir manter um nível de excelência, já é fantástico. Fantástico. É o que a gente fala, o básico bem feito funciona, né? Muito bem feito, funciona e funciona mesmo. Muito. Acontece que a gente não vê o básico sendo bem feito, né? Você vê então, nós estamos com um problema serião, né? Então, sim. Eu acho que o que você está falando assim, hoje, o que a gente vem falando dessa angústia e que a gente vai percebendo é pular etapas. Assim, não tem... Desde a compreensão que você falou, dos fundamentos, tudo que é essencial. Não tem, né? Não tem atalho. Negócios não existem atalho. Você criar a marca, consideração, valor, ser percebido, né? Se a gente olhar para grandes marcas, Coca-Cola, quantos anos existe a Coca-Cola? Meu Deus, e não vamos pegar a exceção como regra, né? Sim, sim. Você tem aí um monte de cara os grandes empresários, fulano. Você tem um monte de cara que foram exceções, sim. ou que sofreram grandes revés para chegar até lá. E a gente está falando de 50, 70 anos de empresas aí centenárias, sim, né? Que passaram gerações. Hoje você tem uma multidão maior, né, para se destacar. Sim. Né? Então, o mercado é bem diferente do que era, ele é muito mais complexo do que era há 20, 30 anos atrás. E tem uma coisa ainda, né? Você juntou a tecnologia que permite uma velocidade nas coisas que você não tinha 20 Mas está todo mundo correndo igual o Usain Bolt lá. Está todo mundo... Nós estamos comprimindo o tempo. Sim. Né? Mas comprimindo enormemente. Veja que se você comparar Veja, do disquete até o flash drive hoje, o pendrive, a nuvem. A nuvem. Foi um período de 20 anos. Eu ia falar 15, 20 anos, né? 20 anos. Né? Você passou por isso aí. Olha o telefone celular. Há 20 anos você tinha um negócio que durava 8 horas a bateria, era um tijolo e guardava 10 números na memória sem o alfanumérico. Era só numérico. Você tinha que saber posição 1 de quem era o telefone. Não lembro dessa parte. Né? Então, hoje você tem um computador na mão. Então, o ciclo de vida das coisas é muito mais volátil, né? O ciclo também das marcas e construção. Você tem muitas marcas que surgem e vão embora com uma velocidade muito grande, são mais efêmeras, né? Você tem uma quantidade maior que em outros tempos, quem sabe, tivesse uma vida mais longa. Sim. Né? Não estou dizendo aquelas que se perderam, que erraram, mas ciclo mesmo, né? Cumpriram um ciclo e foram embora. Isso que eu exige mais profissionalismo, sim, exige mais técnica, exige mais conhecimento, persistência, né? Resiliência e menos pretensão. Boa. Tá? Menos pretensão profissional. Não, eu sou bom, eu vou fazer. Não, a coisa eu tenho que acompanhar de perto, eu tenho que ver isso. Muito bom. Eu tenho que pensar. Vai ter que colocar inspiração e transpiração, né? Muita transpiração, né? A transpiração é muito grande, né? Então, não é aquela de botar o pé na mesa, já fiz e... Não dá tempo de fazer isso. Eu não quero dizer que o cara tem que se matar, trabalhando 15, 20 horas por dia, não é isso. Eu estou dizendo que o cara tem que pensar mais antes de fazer. E não vai ter jeito, né, Alex? Eu acho que independente do setor, do nível profissional, se a gente olha para os esportes, né, não tem o pódio para quem não tem, né? Ou para você conhecer, para você ter propriedade, para você ter segurança, o mínimo de resultados, a integridade no que você se propõe, você tem que ter entrega, não tem jeito. Sabe uma coisa? Às vezes a gente fala um pouco, na universidade, às vezes eu falo isso, né? A velocidade das coisas está grande, muito grande. Mas isso não quer dizer que a gente tem que começar a chutar mais, por não ter tempo de pensar. Né? Então, se a gente pensar desde quando a gente passou desde a escola fundamental, da pré-escola, apesar do homem ter dedicado centenas de anos, milênios para desenvolver o cérebro, o ser humano, né?
Na hora de usar, o cara contrata você para trabalhar, mas quer que você chute o tempo todo, não te dá tempo de pensar. Mais ou menos isso. Mas você é educado desde a escolinha, né? Não é assim? Quem descobriu o Brasil? Todo mundo levanta a mão e fica torcendo. Não me chame. Aí depois você vai... A mesma coisa acontece. Você está numa reunião, eu quero... Né? Você quer a solução na hora da reunião. Mas peraí. E pensar. Quando que você vai fazer isso? E analisar. Que horas você vai fazer isso? Vai ficar chutando? É isso que se quer? Então... Respostas rápidas. A resposta rápida tem que existir, mas tem que parar um pouco de chutar, sabe? Tem que ter tempo de pensar. Não estou dizendo, não é você chegar um negócio, sentar em cima e ficar... Estou falando que, né, de um comportamento que a gente exige. De compreensão mesmo, né? Compreensão, compreender. Os profissionais têm que começar a entender isso, até os diretores entenderem isso, os seus subordinados. As pessoas estão lá para pensar. E pensar exige um pouco de tempo. Agora, ele quer resposta rápida, provavelmente vai ser um chute. Certamente. E chute é chute, né? Pode dar certo, como pode não dar certo. Sim, hoje e assim, né, o digital, né, traz algumas vantagens, né, quando ele nos fornece métricas, né, ele tem algumas facilidades. Sim. Mas ainda assim, mesmo esse computador de mão, com essas marcas tão próximas, a gente fala, né, que as empresas estão na palma da nossa mão, né? Ela muda muito rápido. Eu vi, acho que uns 2 anos atrás, uma entrevista do Marcos Quintanilha. Ele era um cantor da banda Dominó e hoje ele é um dos grandes publicitários. Tem, né, não me lembro o nome da agência, mas se não me engano ele é sócio do Roberto Justus, algo assim. E ele falando das campanhas publicitárias, que você fazia campanha publicitária durava 1 ano. Né? Hoje dura 24 horas. As coisas são mais efêmeras. Não tem mais a campanha publicitária de final de ano que a gente via, a Coca-Cola lá. Então, assim, está tudo muito rápido. Então, como a gente fala em resultados, como que você traz resultados de forma rápida? É possível? Você acha que isso é viável? Acontece na prática? Olha, algumas coisas sim. Agora, construção de marca não é para amanhã. Então, nunca. É disso que a gente vai falar, construção de marca. Construção de marca é um processo, né? É um processo de... Você tem que criar uma personalidade para essa marca, ela tem que ter um espaço próprio, ela tem que desenvolver uma identidade. Para isso, ela tem que ter produtos, né? Ela tem que representar produtos que também mantenham essa identidade, que tenham um alinhamento com a proposta, né? A marca tem que refletir essas coisas e assim por diante. Não adianta você criar uma marca para depois você não ter produtos e serviços alinhados à marca e vice-versa, né? É uma questão, isso tem que crescer de maneira alinhada. E não é tão simples. Né? Principalmente hoje. Como você mesmo falou, né? Essa coisa do Quintanilha, é um fato, o mercado hoje de comunicação é muito mais sofisticado. Né? Há 20 anos, se você pensar nos meios, o que você tinha? Você trabalhava outdoor, revista, jornal, rádio e televisão, acabou por aí. E tinha uma campanha que rodava, né, por um ano, campanhas que ficavam na mente. Uma campanha institucional era no mínimo de 3 a 6 meses. Né? Você fazia planejamento anual. O varejo, você conseguia fazer um planejamento, pelo menos de mídia, você conseguia fazer um planejamento semestral de mídia, você comprava mídia com antecedência e tal. Hoje em dia, esqueça isso. Tem varejo, você não tem mais varejo na televisão quase. Não, só as grandes marcas. Eu lembro que a gente fazia isso lá para o Big Bang, lá do Grupo Bergerson, comprava página dupla na época da Tribuna, né? Comprava por ano inteiro para ter a capa, contra-capa. Contra-capa, tinha os lugares de destaque. Para conseguir o horário da novela na época da TV Paranaense, né? Você tinha que comprar, depois chegava na época promocional, você recheava, né? a tua grade de veiculação, então assim, tudo era medido em GRP e tal. Hoje a coisa é muito diferente, você não depende mais de televisão. E outra coisa, TV a cabo. Mudou, nossa, teve streaming. Bom, isso eu estou falando muito. Só daquela coisa que sai na telinha. Agora, o que você tem de comunicação com possibilidade, com o telefone celular, com a internet, enfim, você tem tecnologias hoje, né, que possibilitam uma comunicação com um número de possibilidades de impacto e diferentes formas de impactar que eram inimagináveis há 30 anos. E é o consumidor, mais uma vez, escolhendo aonde ele quer ver, né? O que ele quer ver? Sim, ele tem uma atitude mais ativa, por um lado, em alguns meios, né? Porque, veja, assim, como é que você via, né? Anteriormente, a televisão era uma mídia passiva. Você parava lá na frente e ficava olhando, né? Esperando. Diferente do jornal. O jornal você tinha que ler, então a gente chama de mídia ativa. Então você tem técnica diferente de chamar a atenção daquilo. Hoje é um negócio complicado, né?
quando você fala de vamos fazer entre aspas aqui, né? O anúncio no celular, o cara está lendo, porque ele quer ler, ele é ativo na leitura. Ele escolheu diferente. Se ele para ou não. Fala, né, que hoje a sensibilidade do marketing está no dedo, se ele vai parar ou não. Pois é, né? Tem muita coisa diferente acontecendo. Muita coisa e muito rápido. Tanto que se você pegar estudo científico mesmo, né? De comunicação e mídia, quando está chegando próximo a um modelo, um padrão de comportamento, já não vale mais. Quando vai ser publicado o artigo lá na revista científica, já foi. Já foi. Porque o ciclo de mudança é muito rápido. Muito rápido. Né? Muito, muito rápido. E aí você tem outras coisas. Você tem influências geracionais e você tem, dentro dessas gerações, você tem segmentos, e aí tem subsegmentos, e aí você tem... Quer dizer, é um outro universo, né? Nesse sentido, se a gente pensa, né, em marketing, nos veículos, mudou a questão da televisão, né? Há 25 anos, uma agência de propaganda tinha 3 áreas, 4 áreas. E hoje você tem várias especializações diferentes. Sim, novas profissões surgiram, né? Novas áreas surgiram que exigem grande conhecimento, diferente daquele, né? E tem muitas empresas que são de suporte às agências de médio e pequeno porte que não podem ter tudo aquilo. Né? Antes, uma agência grande e uma agência pequena tinha praticamente, estou falando que é verdade absoluta, mas tinham praticamente as mesmas áreas. Lógico que a maior podia ter mais capacidade de pesquisa, de análise e tal. Mas hoje você tem, mesmo grandes empresas, você não tem viabilidade, eventualmente, você tem um departamento específico para cuidar de um determinado meio que você pode ser viável numa empresa. E que você não atua, né? Exatamente. A gente vê essa... Especialidades diferentes. A gente vê essa... Não é uma cisão, mas é uma mudança também nesse cenário, né? Do marketing. As agências que surgiram nativas digitais. Sim. Que tem outra skill que fala de tráfego pago, que tem especialista de tráfego, fala em copywriter, fala em social media, em você trabalhar com fluxo vertiginoso de informação, criação altamente criativa, design, tendência. E traz outro problema, né? E é um monte de coisa. Menos tempo. Não, é tudo rápido agora. Não, é tudo... Aí, o pensar, talvez ele está modelando de um outro jeito. Né? Esse pensar está modelando de um outro jeito. E as agências tradicionais, que a gente fala o off e o on, elas já estão assim... E agora? Morreram já. Para onde que eu vou? Viraram escola de datilografia. Não, já foram. Lembra da escola de datilografia? Algumas evoluíram para empresa de digitação no começo, depois evoluíram para escolas de informática, depois de treinamento de serviço de escritório. E o custo do digital não se compara. A gente estava falando isso. Quanto que custa uma veiculação? Pois é, como é que cobra, né? Então, o que movia? Quanto que custa um horário ainda hoje numa Globo? A lei 4.680 da agência de propaganda... 50, vamos falar em 50K. Vamos falar dos negócios aí. Assim, como é que você... Aí no digital, você tem lá, você investe $1 por dia. Como é que com aquele monte de gente veja o negócio premiada. das agências, como foi afetado por isso. Antes você tinha 4.680 que falava que a agência remunerava 15% sobre o custo de terceiros e 20% devido dos veículos, como desconto dos veículos de comunicação. Maravilha. Era a prática, né? 4.680, né? Foi tão discutido, fiz parte lá do SEMP, da fundação do Conselho Executivo das Normas Padrão na época. Se discutiu muito isso, né? No começo do governo Fernando Henrique, na primeira gestão dele. Era um negócio um pouco complicado. Hoje, esquece isso ali, porque não serve para nada. Como é que remunera o serviço de comunicação de uma agência, né? Você não pode nem remunerar como consultor, que aí é fácil, como é que faz? Dentro de uma empresa onde você tem várias áreas trabalhando de maneira simultânea, será que o cliente entende o custo dessa hora? Não entende. Porque já não entendia antes, que era mais simples. Né? Achava que não gostava de pagar serviço. Sim. Como é que é hoje? Então, para sobreviver, eu acho que as empresas estão... desafiador, eu diria, né? Desafiador, bastante. É o mercado, né? O mercado que vai mudando a própria televisão, né? Vem passando por essas transições, né? Também para ela, né? Enquanto veículo, né? Tem uma série de negócios que estão deixando de ser relevantes a maneira como eles continuam. Até banco está tendo que mudar a maneira de trabalhar, né? Sim, é muita mudança, né? A gente vem de uma época, né, de trabalho, de serviço, com essa digitalização absurda. Então,
veja como tem que repensar tudo, né? O marketing de negócios sim. que não existiam antes e que tem uma forma de existir diferente. E agora é outra. E eu confesso que assim, é extremamente desafiador, porque quando você falou em resultado, marca, então é um apelo, eu diria que o que você fala é muito íntegro, em olhar para negócios querendo construir ele. Vamos construir. Independente das ferramentas de inovação, de tudo que é fantástico, mas a gente precisa querer construir marca. Eu preciso querer ter um nome, isso precisa brilhar no olho. Sim, sem dúvida nenhuma. Você precisa ter muita convicção daquilo que você tem como quer. Objetivo. Eu não sou mais uma empresa. Eu não quero ser mais um. Agora, por que eu não quero ser mais um? Eu tenho um motivo para isso? Estou preocupado mesmo em resolver. Claro, né? Precisa ser lucrativa, precisa crescer, precisa tudo. Mas eu estou mesmo entregando o que eu me proponho? Sim, sim. E o que eu estou entregando é uma commodity, né? Mais um. Por que eu vou ser diferente? Porque não adianta eu achar que eu sou diferente se as pessoas não percebem. A percepção, né? A autoridade é o outro que te dá, né? Sim. Não adianta... Podemos falar, mas daí o que você entrega? Você consegue... que ser real essa diferenciação, né? Com certeza. Porque você tem uma multidão competindo com você, eventualmente até com coisas muito similares. E muito importante também, quando a gente fala, né? As empresas gostam, vou falar da minha, todo mundo, a gente gosta de falar, qualidade, atendimento. Tem coisas que são obrigação, não é? Que esses já não são diferenciais, né? Não. Trabalhar com... Isso não é o diferencial. Não, até porque qualidade, por exemplo, qualidade é uma percepção para o cliente final. Empresa, tudo bem, você tem problemas de engenharia que você tem objetividade na qualidade. Agora, para o cliente final, a qualidade, para um monte de... É uma coisa bem real. O mesmo produto, você vai ter um monte de gente falando de qualidade positiva, negativa, depende da experiência que ele teve ou... Enfim, né? Você compra uma televisão novinha, pode ser a melhor marca do mundo, para assistir ao final de campeonato. E aí, por acaso, você pegou uma defeituosa, daquela que garante... Né? Você tem 0,0001 de defeito. Você foi o contemplado. Qual a qualidade para você? É zero? Sim, zero, acontece, né? A gente vê constantemente, então, né? Você não... Faz parte. Eu te garanto 99,99% de qualidade. Você fala, não compro, mas é o... né? Então, a gente tem que levar em conta que o que vai diferenciar, só diferencia em benefícios procurados. Isso é um fato. Você tem que entender a escala de valores do cliente, o que é mais importante para ele. Né? E naquele conjunto de coisas importantes, quais é que você vai se comprometer a satisfazer? Então, os líderes estão lá satisfazendo as primeiras. Você pode trabalhar num nicho, trabalhando pouco mais embaixo. Muito bom isso. Sabe? Trabalha num nicho. A média é aqui. Mas tem um nicho que as pessoas querem o que é na escala média e terceiro e quarto. Isso eu sou bom. Então, peraí, tem um nicho para isso? Tem. Que é um grupo, né, mais restrito que você... Dentro desse nicho, eu vou ser o melhor. Pronto. Né? Você acha um lugar, você consegue se diferenciar. O que você consegue resolver de problema, né? Identificou, tem escala, tem mercado para esse problema. Viável, né? É viável economicamente, então atenda aquele mercado, porque não adianta ficar brigando com um monte de gente, levando tapa para todos os lados, sendo que você não consegue se diferenciar lá. Então, eu acho que conhecer os seus limites é importante. Também, né? Para essa... Isso, e nunca subestimar o mercado, né? Os concorrentes. Tem que olhar, né? Tem que olhar. Não tem dúvida, é o cara que está lá competindo com você. Você tem que olhar para saber, né? O movimento, como está o movimento. Eu falo, não é para você fazer igual, é saber o movimento, porque o mercado diz para onde está indo, né? Tem uns que percebem mais rápido, inclusive. Então, até para você se diferenciar, para ser um outlier no mercado, você precisa entender ele. Né? Entender esse mercado. Que é o que a gente falou das agências, né? Você perceber para onde que está indo. Será que, como é que a gente faz essa transição rápida? Não, hoje em dia eu diria para você que as que não fizeram a transição já estão fora e estão vendo as modificações que estão acontecendo e as que vêm por aí, né? E a velocidade disso é muito rápida. Né? Muito rápida mesmo. Se a gente parar para pensar, a velocidade é muito rápida. A gente está quase finalizando. Eu nem acredito que passou quase uma hora, mas nisso de que você falou de finalizar, de que está indo muito rápido, esse ano o Boticário fez uma campanha inteira para o digital.
Todo o investimento, que era uma verba absurda, né? Uma verba faraônica digna de uma empresa como o Boticário, eles não veicularam na TV. Eles jogaram todo o esforço para fazer um filme, um trailer incrível do Dia das Mães. Eu falei, olha como é que o marketing está enxergando. Ele falou assim, a gente procurou estar onde o cliente está. Uhum. Eu vou pegar toda essa verba que eu vou fazer veiculação, gravar vídeo, vou jogar ela toda para fazer um filme hollywoodiano para jogar no digital. E foi a campanha do Dia das Mães. Uhum. O digital é uma coisa muito interessante, né? O digital. Você não consegue ter a mesma relação que você tinha da televisão. É outra coisa, né? Porque tem essa avalanche, né, aí de gente aqui. A possibilidade de interação que você tem no digital é muito imediato. Grande, né? Você pode ter E o controle está na mão da empresa, né? Do anunciante, no caso, você tem ali. Sim, você consegue pegar, quer dizer, o que era um filme tradicional, você consegue promover a partir de um filme uma interação muito grande, coisa que era impossível antes. Sim. Alex, para a gente chegar... Você vai ter que voltar aqui. Eu falei, não tem que fazer de 3 horas. Alex, qual foi a sua marketice? Uma marketice que você gostaria de falar e que vale a pena o nosso público, a nossa audiência saber? Uma coisa que eu gosto de lembrar, que eu tenho orgulho, foi quando a gente tinha a agência, que foi a construção da marca Tá. Que legal. Né? Nós fizemos o reposicionamento da marca. Super importante no mercado de Curitiba, hein? Curitibano tem carinho pela Tá. Teve uma época que, né, quando a gente fez essa reconstrução, esse reposicionamento da marca, eu trabalhava com imóveis, somente com imóveis de alto padrão. De alto padrão. A gente chegou... Lindíssimo, elegante. Posso lembrar do logo vermelho? E era uma coisa interessantíssima, que era assim... virou sinônimo de alto padrão. E você encontrava anúncio, na época, de jornal, né, que falava, padrão Tá. Paradão. Mas era uma construtora desconhecida lá que estava, punha padrão Tá. Que bacana. Porque virou um sinônimo... Uma referência de padrão, né? Então, esse é um trabalho que eu acho bem bacana de lembrar, né? Tem outros menores e outros maiores, né? E tem os negativos, né? Qual foi o negativo? A gente só gosta de contar, tem que falar uma vida como que ela é, que eu sei que você gosta da vida como ela é. Foi atender o Grupo Sonai quando veio para cá, comprou o Mercadorama, etc. Está aí o resultado, né? Tanto que não aguentaram, quebraram o Mercadorama, quebraram o Big e não foram para frente. Era o grupo Demeterco, né? O Mercadorama. O Mercadorama era da família Demeterco. E o Sonai eu não entendi, né? Os ficaram com uns 10 anos, 5 anos. Não ficaram tudo isso aí com... Não. O Mercadorama durou, acho que uns 6, 7 anos. O que eles punham a mão, eles quebravam. Eu me espantei com o grau de baixíssimo nível profissional. Era uma baita rede, né? De qualidade profissional. Né? O grupo Sonai... digo o Grupo Sonai que comprou, né? Foi uma das maiores decepções que eu tive na vida, foi essa daí, né? Porque impressionante, né? Mas eu falo que é legal a gente olhar para a vida profissional do profissional de marca. E eu estou falando deles porque eles já não estão mais aqui. Já não estão aqui. Mas sabendo que vai ter também essas marketices, né? Vai ter marketice boa. Os grandes erram. É isso que eu falo. Sabe, os grandes erram. Veja a Ford no Brasil, ela está errando faz tempo. Né? A gente tem a Apple teve campanhas fracassadíssimas, a Apple né? quase sumiu do mercado, né? Então, mas a Ford no Brasil tem alguns casos interessantíssimos, né? O Ford Fiesta, por exemplo, o Ka. Vários carros saiu. O Ka foi lançado 3 vezes para dar certo, né? 2 vezes equivocadíssimas, né? A primeira para uma mulher falando que você que não sabe dirigir, que é ruim de braço, né? Não vendeu. Depois, o carro da família. Aí não tinha porta-mala para pôr nada. Mal cabia você lá dentro. A hora que reposicionaram como um carro urbano e tal, aí a coisa deu certo. Vamos, peraí, gente, vamos entender o que é. Mas é bom, eu acho que também faz parte, né? Alex, e onde as pessoas que estão nos acompanhando, que quiserem tirar dúvidas, falar com você, onde que elas te encontram? Além da PUC, onde que elas te encontram? Como que estão os seus perfis sociais? Onde que elas te acham? Eu tenho o meu Instagram. Mas confesso o seguinte, tem o LinkedIn, mas eu confesso o seguinte, eu estou abandonando tudo, né? O meu Facebook, eu fiz um Facebook-sídio. Facebook. Se você quiser falar com ele, você manda aqui chama aqui a marketice que a gente faz a RP para ele. Tá, no Instagram eu estou lá, mas é um negócio assim que... Inclusive no Instagram, quando eu vou entrar lá, a senha, vem um outro nome, é engraçado isso aí.
Aparece outro. Aparece outro para mim, né? Aparece um outro, eu recebo do Instagram, olha a sua conta, papapá, e aparece um outro nome lá. Eu já tentei matar a conta, fazer de volta, a mesma coisa. Ah, meu Deus. Eu não sei qual é o problema lá. Mas, enfim, eu fiz isso porque é o seguinte, toma um tempo muito grande você cuidar dessas coisas. Ah, não tenho a menor dúvida, toma bastante tempo. E eu tenho feito muita coisa, né, gente? Eu ainda faço consultoria, né? Então a gente tem consultoria. Agora trabalhando aí no mundo das cooperativas, é um mundo fabuloso, é gigantesco. Gigantesco. Né? Pouca gente sabe a quantidade de cooperativas que a gente tem. Um setor fortíssimo, né? Não, aqui no mundo inteiro, né? E o pessoal sempre se associa só com agro. Não é. O setor de crédito vai crescer, está crescendo e vai crescer. Olha que bacana. Então você vai ter que voltar para falar sobre cooperativa, vamos falar de marketing. Muito legal. Vamos falar? Pode falar, sim. Cooperativas é um tema... Olha, é apaixonante e as pessoas sabem muito pouco. E eu Verdade. Que cada vez eu aprendo mais sobre cooperativa. Então fica já o convite para você voltar para a gente falar de marketing, cooperativismo. E então segue as redes sociais, tem LinkedIn, tem o Instagram, você vai achar o Alex numa dessas, se não manda aqui a tua dúvida que a gente vai perguntar para ele. E eu agradeço a tua atenção, tua paciência de ter ficado com a gente. Comenta, indica, compartilha. Marketices, a gente se vê na próxima. Entre no ritmo!